Este programa é independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Olha ele, está começando mais um programa Tá na Rede, comigo, Rodrigo Oliver, aqui na Rede TV do Espírito Santo. E o nosso programa está com muitas novidades. Falando em novidades, você de casa tá sabendo que hoje é o Dia Internacional do Beijo? Falando Dia Internacional do Beijo, quero mandar um beijo para Simone, minha secretária de lá de Itaperuna, que tá passando uns dias aqui comigo no meu apartamento em Guarapari. Quero mandar um abraço e um beijo também pro Eduardo, que está conosco aqui. E claro, aquele carinho maravilhoso, aquele beijo pra Heloísa, lá do Edifício Málaga, mas a Kelly, que estão sempre ligadinhos aqui comigo. E aí, Heloísa, tem beijado muito? E ainda falando no Dia Internacional do Beijo, que é hoje, quero mandar um abraço e um beijo, caramelo, pra minha equipe maravilhosa, que tá sempre comigo aí, o Leandro e o Marcelo, enfim, são meus parceiros de produção. Então vamos chamar a próxima matéria? Vamos chamar o Make Off. A nossa apresentadora Cris Guimarães foi bater um papo exclusivo com a cantora Raquel dos Teclados. Vamos conferir? É com você, amore! Salve, salve, meus amores! Vocês tanto pediram que ela está aqui hoje. Enfim, a gente conseguiu trazer Raquel dos Teclados, meu amor. Olá, Cris. Como é que você tá, bebê? Tudo bem? E você, minha querida? Graças a Deus, tudo ótimo. Bem-vinda a Salvador, primeiro. Obrigada. O que é que tá achando de Salvador? É maravilhoso, né? Cidade muito linda, turística, né? Já estive em Salvador outras vezes e acho ela muito bonita, uma cidade muito linda. Apesar de ela ter vindo trabalhar, né? Isso. Você esteve aqui para fazer um audiovisual. Com a Clecinha, né? Isso, com Clecinha e a Priscila Senna, né? Isso. Foi uma gravação na Gamboa, assim, bem diferente, né? Bem diferente. Com uma galera descontraída, com um monte de gente ali, né? Muita gente e um audiovisual muito legal. Me diga uma coisa, esse projeto aí vai rodar o Brasil todo, é verdade, com vocês três? Vai sim, por fé em Deus. Ave Maria! Como foi falado, vai rodar sim. Vai rodar. Agora, além disso, tá vindo aí esse CD, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse CD novo. Vem aí o CD novo da Raquel dos Teclados, né? 2025, verão 2025, né? E, inclusive, já vai estar na praça semana que vem, Cris. Que delícia, viu? Todo mundo estava esperando esse CD, né? Esse momento, com certeza. E outra coisa que a gente quer saber hoje aqui, que todo mundo pergunta, de onde saiu a sua dancinha? A minha dancinha saiu, né? Foi iniciativa minha, eu mesmo criei, né? Essa dancinha. Foi uma iniciativa minha que eu criei e pegou na graça da galera. Já tá subindo uma galera assim no palco pra fazer sua dancinha já? Sobe direto. Quando a gente tá fazendo show, a gente sempre convida os fãs, né? E os fãs vêm fazer a dancinha com Raquel. Eu pergunto, vamos lá, galera, quem aprendeu a dancinha de Raquel? E a galera vai lá e faz a dancinha e pronto, tá aprovado. E quando chega assim no show, qual é a música que você diz assim, se eu não cantar essa música aqui hoje, eu não consigo sair daqui? É a primeira do repertório, né? Quando a gente vai fazer os shows, que é Agora Estou Sofrendo. Só uma palhinha dela aí pro povo. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Ave Maria. Não sente amor por mim. É uma sofrência, meu Deus do céu, como é que sofre tanto assim? Como é que você escolhe as músicas? As músicas chegam pra você, ou você vai ouvindo e diz, eu gostei essa, você mesmo escolhe o seu repertório? Eu mesmo escolho o meu repertório, né? Mas com a ajuda dos produtores, do empresário também, né? Mas sempre é escolha minha mesmo, a escolha é minha. Agora, todo mundo pro lado de lá tem uma ligação muito forte com você. E você tem também uma ligação muito forte com o Carlinhos Maia, né? Isso. Que toda vez que tem um rancho, você tá sempre participando. Sim. Quando ele convida, a gente sempre tá lá no rancho, fazendo aquela zoada,
aquela música lá, né? E como é que foi esse encontro de vocês? Ele já tocava muito sua música na rádio, né? No rádio não, no carro, na realidade. No carro. O Carlinho é um grande fã meu, é um grande admirador meu, também sou uma grande admiradora dele, né? E sempre quando ele me convida para os eventos no rancho, a gente tá lá marcando presença, né? Pra mim, com toda a honra, com toda a satisfação, e falar de Carlinho pra mim é tudo, né? Tenho uma grande admiração por ele. Todo mundo gosta de Carlinhos. E o que é que vem agora? Tá agora para esse primeiro semestre, né? Tá todo mundo já se preparando pro São João, né? Vem muito show por aí, já tem a agenda lotada, graças a Deus. Ave Maria. Pai do céu, né? Vem muitos shows por aí e vem muitas novidades por aí também. Eu tô vendo. Tem um clipe aí que vai ficar na boca da galera, viu? Eita, agora tá... Uma grande cantora vai ficar na boca da galera, novidades. E muitas cantoras agora querem fazer uma participação com você, né? Com certeza. Tá tendo muito pedido, né? Isso. Queremos saber quando é o show aqui em Salvador, né? Bom, aqui em Salvador, né, o produtor, Josué, já disse que tem algumas coisas em vista. Ele só tá correndo atrás de algumas, mas disse que já tem algumas coisinhas em vistas aí. Então, é só vocês esperarem, porque vai ter muito Raquel dos Teclados ainda pela Bahia toda, pode-se dizer, né? Isso sim, com certeza. Pronto, meu amor, eu quero te agradecer muito. Eu sei que você tá hoje, esses dias todos, corrido demais. Eu agradeço, né? Eu agradeço. Mas seja muito bem-vinda mais uma vez a Salvador. Obrigado. Espero a gente se encontrar em breve no próximo show. Viu? Obrigado, Cris. Beijo, gente. Beijo no... E agora vamos chamar o nosso apresentador, Walter, e vamos descobrir o mundo encantado da magia divina com Simone Monção. É com você, Walter. Olá, telespectadores da Rede TV do Espírito Santo e do programa Tá na Rede. Eu sou Walter Araújo, esse é mais um quadro Frequência e hoje nós estamos aqui para falar sobre magia. Estou aqui hoje com Simone Monção, ela é dirigente da Escola Sete Magos, a Escola Iniciática aqui de Belo Horizonte, e ela vai falar um pouco para a gente sobre todos os mitos, ritos e crenças que envolvem a magia, os medos. Olá, Simone, seja bem-vinda. Simone também é terapeuta integrativa, taróloga, fique à vontade. Obrigada, Tati. A gente vai falar um pouco, né? Eu sou Simone Monção, da magia divina, sou maga, né, dirigente da Escola Sete Magos, aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. A gente trabalha com magia divina há muitos anos, né? Trazendo a magia divina como um todo, e é um mito, né? Que a magia é uma coisa negativa, é uma coisa que se faz para poder o mal. Magia divina, ela só faz o positivo, trabalha com energias, com corte de demanda, com limpeza, né, do seu campo astral, do seu campo elemental básico. A magia divina veio para poder trabalhar junto com as outras técnicas terapêuticas que você tem, que as pessoas conhecem, como apometria, reiki, tarô, rastresia. A magia divina, ela agrega qualquer coisa que você tiver que trabalhar energias. Entendi. E ela pode ser também, assim, qualquer situação que a pessoa traga pode ser usada, por exemplo, assim, para saúde, para prosperidade, como que é? A gente trabalha com mandalas, né? E a gente ensina a fazer, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fazer magia das sete chamas, que é como se fosse a magia das velas. É o primeiro grau iniciático que você aprende, né? A base da magia, e também faz uma limpeza para poder adentrar o campo da magia. E essa magia você aprende a fazer todo tipo de limpeza que você queira, tanto como cura de doenças, como limpeza energética, tratamento de saúde. A gente também trabalha com alguns tratamentos até de câncer, não tirando o tratamento que a pessoa já faz, mas auxiliando terapeuticamente a pessoa para poder passar por essa situação que ela está passando, que desequilibra energeticamente, né? E qualquer pessoa pode fazer qualquer pessoa. Então, se a pessoa acreditar em Deus, ela pode ser católica. Eu tenho alunos católicos evangélicos, eu tenho alunos que não são nada, são só acreditam no ser maior, no ser supremo. E vem fazer, tem idade, a gente pede que tenha 18 anos, mas tirando isso, qualquer pessoa, homem, mulher, quiser fazer magia divina. Eu tinha uma aluna de 84 anos de idade. A mais velha lá da turma, ela tinha 84 anos de idade. Então, qualquer idade, não tem. E agora, nesse mês, em maio, você terá uma
No começo de maio, a gente vai ter uma nova turma da Magia das Sete Chamas Sagradas, né? E a gente tem onda, entra no Instagram dos Sete Magos, que você vai ver cursos que a gente tem lá, as terapias, né? O Valtinho também, às vezes, vai lá, na curso também. Então, a gente está sempre trocando essa bola aí, né? E nesse campo da magia, na verdade, é o manuseio dos elementos da natureza, não é? Sim, todos os elementos da natureza, os 4 elementos, né, principais. Então, a gente aprende a como utilizar e respeitar também esses elementos da natureza que a gente precisa para poder sobreviver. A gente começa a aprender a lidar com essa natureza que está trazendo tanta coisa boa para a gente tem de volta, né? E é um contato, assim, com anjos, né, também, né? Com anjos. A gente são 30 graus de magia. Lá na escola a gente tem 28 graus. Cada grau de magia te ensina a lidar com algum tipo de elementos. Tem gêmeos, 7 gêmeos sagrados, 7 açougues sagrados, 7 anjos, 7 cruzes, que assimilam muito com a apometria. Então você vai vendo a assimilação com uma magia, você com uma outra técnica você consegue utilizar. Então, Simone, eu agradeço demais a sua presença. E aí, acesse a Rede dos Sete Magos, a rede da Simone, acesse nossas redes, a rede do programa Tá na Rede. Um grande abraço para vocês, pessoal. Até a próxima. E no quadro Elite de hoje, a nossa maravilhosa Carol Nardi e Cláudia Baracho vão falar sobre gestão inteligente com Julian Amaral. É com você, Carol! Oi, Rodrigo! Olha, vamos falar hoje sobre gestão inteligente. Por falar inteligente, é com ela, a Cláudia Baracho, no Empreendedor de Elite. Cláudia, vem! Obrigada, Carol! E hoje, no Empreendedor de Elite, estamos com um grande empresário, Julian Amaral. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado pelo convite, Cláudia. Vai ser uma honra estar compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha expertise com vocês e também aprender com todo mundo aqui, né? Com certeza, né? Na realidade, nós que agradecemos, principalmente o telespectador que está nos assistindo agora, porque você é um exemplo da maior dor do empresário, gestão. Conversando nos bastidores, Julian, você compartilhou comigo que eu achei fantástico. Gestão inteligente. Hoje na sua empresa você tem quantos colaboradores? Hoje eu tenho 30 colaboradores, mas por que em comparação ao faturamento, volume de vendas? A gestão inteligente, a gestão smart. Eu procurei fazer mais com menos, digamos assim. E eu vou passar para vocês um pouquinho desse negócio. Que legal! E o que é esse mais com menos e também gestão smart? Explica para os nossos telespectadores. A gestão smart, eu sempre me cobrei. Acho que deve ser um princípio do empreendedor, do empresário, é como fazer mais entregas gastando menos, com menos custos. Eu cheguei numa maneira de trabalhar onde eu sou do mercado de marketplace. Eu entendi que o marketplace tem ferramentas para facilitar o meu processo. Hoje eles trabalham com uma modalidade chamada Fulfillment, onde eu uso o estoque deles, os colaboradores deles, onde eu vou reduzir minha ação trabalhista, qualquer problema trabalhista, eu consigo ficar isento disso. O chat com o cliente, quando o envio é feito por eles que respondem também. E eu consigo alavancar mais ainda as minhas vendas, porque quando o Mercado Livre cuida, a Magazine Luiza, a Amazon cuida do produto, ele tem uma relevância, ele tem uma importância nessa qualidade. E só uma curiosidade, a sua empresa era em São Paulo e você mudou para o interior, foi isso? Correto, eu trabalhava em São Paulo, capital, na zona leste de São Paulo, e procurando expandir a empresa, acabei indo para o interior. Uma grande virada de cultura, viu, Cláudia? Imagino. A Padua Shop, hoje é a minha empresa, o grupo PDA, ele tem uma cultura já enraizada. Então, quando eu saí de um mercado, de uma bolha que era minha, na Zona Leste de São Paulo, para outra bolha, que é interior de São Paulo, eu tive alguns desafios aí no meio, viu? Eu acredito, porque querendo ou não, pensamentos, comportamentos, total, né? E como que você fez para não deixar a peteca cair do seu negócio? Foi bem duro no início, porque eu cheguei com a minha cultura num ambiente novo. Sim. Eu queria fazer a minha empresa mudar o ambiente.
Só que a minha empresa não consegue mudar o que é externo, eu consigo mudar o que é interno. Sim. E mesmo trazendo algumas culturas diferentes, mais próximo do adequado da minha empresa, eu tive dificuldade. Todo colaborador é um ser humano. Sim. Não é um número que está ali só para fazer entregas. A gente tem um ser humano, a gente tem histórias. Pessoas, né? Pessoas com suas histórias, suas vivências. Eu comecei a conversar mais com meus colaboradores. Então eu entendi que o ritmo do interior de São Paulo não é igual ao de São Paulo. É totalmente Não, diferente. Porém, a qualidade na entrega é até superior. O Olha, pessoal uau. faz com mais amor, faz com mais carinho. Maravilhoso. Eu acredito que até pela falta de oportunidades, Com eles dão certeza. mais valor quando eles têm um emprego, vamos É aquele dizer negócio, assim. eles vestem a camisa, Sim. de verdade. Só que o reconhecimento que eu tinha que passar em São Paulo, eu tive que dobrar esse reconhecimento no interior. Nossa. Como que eu fui dobrando isso? Toda a entrevista que eu participo, a dedicação vai para eles. Nova premiação, a gente recebe prefeito hoje da cidade dentro do escritório, ele conversa com todo mundo. Eu tive que mostrar para eles que sem eles o Juliano não existe. Que legal. E eles precisam ter essa consciência que aquela empresa, a engrenagem da Pádua só roda por conta deles. Sim. Todo mundo é valioso Ou lá seja, dentro. você teve que adequar uma nova cultura para tua empresa. O Juliano teve que pivotar, eu tive que dar uma volta ali, entender, e eu acabei me adequando a eles de maneira inteligente. Sim. Onde a entrega tem que continuar, só que agora com uma maneira mais harmônica. Não tanta cobrança, mas sim entregando mais feedbacks positivos, entendeu? E adequando. Aumenta colaborador, diminui aqui, reduz ali, mas fica todo mundo feliz. Julian, agradeço muito pela disponibilidade, pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar perto de vocês, Cláudia. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, querido. Carol, agora é com você. É isso aí, Rodrigo. É com você. E agora vamos chamar o nosso apresentador, Daniel, no quadro Dr. TV. É com você, Daniel. Bem-vindo ao Dr. TV, o programa que conecta você, a medicina e ao bem-estar. Doutora, antes de chegar no Brasil, qual era a sua opinião e qual é a sua opinião atual do país? Cuando llegué a Brasil, yo tenía una expectativa, la cual al pasar de los días, al pasar el tiempo ya aquí en Brasil, la verdad es que superó todo lo que yo pensaba de Brasil. No solamente en el tema de educación, sino en el tema de lo que es medicina, en el tema de lo que es desarrollo aquí netamente en Brasil. Me encanta mucho lo que es el tema de ver mucha naturaleza, muchos árboles, amo todo eso. Amo el tema de la comida aquí. A pesar que en Perú la gastronomía es mejor, pero las carnes aquí son... Y sí, con respecto a todo lo que tiene que ver con el tema de los procedimientos quirúrgicos aquí, es otra cosa. Realmente es otra cosa. Es como allá estar con el coquito, lo básico, y se crece en grande. Doutora, como você vê esse grande conflito que existe entre classes profissionais no Peru? Ya. Realmente ese conflicto tiene muchas controversias en Perú, pero en mi opinión personal yo creo que el conflicto que se está dando para mí es innecesario porque no están viendo tanto el tema de el bienestar del paciente, sino algo con que el médico quiere, se podría decir, agarrar o abarcar mayor campo y excluir a lo que es el tema odontológico. Sin embargo, como le digo, no se ponen en posición del paciente. Que el paciente en sí va a necesitar el tema de el ingreso de los odontólogos a los hospitales, va a ser el beneficio más que todo para el paciente. Doutora, você acredita que esse conflito, ele é um conflito que tem como fins atos econômicos, sociais ou realmente científicos? Doctor, eso creo que si queremos tapar el sol con un dedo y todo eso ahí, es más que claro que es económico. Para mí, en mi opinión, eso es netamente económico. No tiene nada que ver con lo social o lo científico. Solamente quieren
ver el tema lucrativo nada más. Doutora, você acredita que o Estado peruano ele está agindo mediando esse conflito ou simplesmente deixou que duas classes iniciassem um conflito completamente sem controle? Desde mi perspectiva, más que todo, yo lo veo que el gobierno lo que ha hecho es simplemente se está limpiando las manos y está dejando que los profesionales se peleen sin verle un tipo de solución. Doutora, você acredita que realmente o objetivo desse conflito é auxiliar pessoas ou simplesmente uma busca insensível a errar? Definitivamente, doctor, es todo tema lucrativo nada más. No se está viendo o no se están poniendo en el lugar de lo que son los pacientes. Todo están viendo el tema. De hecho, por la tele se puede ver que lo único que transmiten es esa guerra de bata blanca que le dicen, con fines monetarios nada más. No están viendo nada más que monetario, desde mi perspectiva. Doutora Valência, primeiramente foi um grande prazer recebê-la no Dr. TV e acredito sim que esse conflito no Peru ele vai chegar a um fim. Mas nós temos como profissionais da saúde uma grande obrigação e compromisso. Respeitar sempre e pensar em nosso paciente. Doctores, realmente yo también espero que todo ese conflicto llegue a su fin porque a la final el beneficio tiene que ser sí o sí para el paciente. Y gracias también por haberme invitado, por estar aqui com você. Para o nosso público, muito obrigado. Hoje contamos com a presença da doutora Valência, diretamente do Peru. Um grande abraço. E assim, a doutora Grisele criou o método do Trident de superação, baseado na reprogramação mental e na conexão espiritual e na sua cura física. É com você, Grisele. Olá, Rodrigo. Olá, telespectadores da Rede TV Espírito Santo. É um imenso prazer estar com todos vocês nesta manhã de domingo. E hoje, no Divã com Grisele Silva, eu não estarei sozinha. Eu preparei uma super matéria para vocês, com a profissional Gisele, neuroterapeuta, hipnoterapeuta, especialista em emagrecimento, ansiedade e depressão. E ela vai vir contar um pouco da metodologia que ela desenvolveu, a Tríade da Superação, baseada na história dela. Então prepare-se, porque se você está precisando de uma motivação para começar a ver a vida com outros olhos, essa matéria vai tirar você da zona de desconforto e vai trazer você para a vida. Uma ótica diferente. Você vai entender que não basta só você querer. Você tem que estar, mente, corpo e espírito alinhados para que você alcance um processo de autocura de dentro para fora e de forma eficaz. É com você, Gisele. Olá, Grisele. Olá, telespectadores da Rede TV. Eu sou Gisele Elliert, sou neuroterapeuta e hipnoterapeuta, especialista em emagrecimento, ansiedade e depressão. Também sou idealizadora da Tríade da Superação. Esse é um conceito que eu desenvolvi a partir da minha própria experiência de vida e também da atuação ajudando outras pessoas a transformarem as suas realidades. E hoje eu estou aqui para compartilhar esse conceito com vocês. Eu acredito que a verdadeira transformação ela só acontece quando equilibramos 3 pilares fundamentais da nossa vida, que é o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Essa é a base da Tríade da Superação e ela nos permite enfrentar qualquer desafio, seja no emagrecimento, seja na vida profissional, seja nos relacionamentos ou até mesmo superando uma doença, como foi o meu caso, ao vencer o câncer de mama. Entenda assim, o corpo ele é o nosso alicerce. Nós precisamos cuidar dele, com alimentação saudável, movimento, saúde. A nossa mente, ela comanda as nossas ações e as nossas crenças. Então a reprogramação mental nos ajuda a mudar padrões negativos.
O nosso espírito nos dá força para seguir em frente, trazendo propósito e resiliência. Eu mesma vivi essa tríade na prática. Eu passei pelo desafio do câncer e pude comprovar que ao fortalecer o meu corpo, controlar a minha mente e me conectar com a minha espiritualidade, não só me curou fisicamente, mas também me fez sair dessa experiência ainda mais forte, emocional e espiritualmente. E da mesma forma, eu aplico esse conceito no meu trabalho. Eu trabalho com mulheres que querem emagrecer, então eu ajudo elas a recuperarem a sua autoestima e transformarem suas vidas e utilizo a tríade da superação. Eu entendo que a mudança ela acontece de dentro para fora. E se essa mensagem fez sentido para você e você quer saber mais como aplicar a tríade da superação na sua vida, me acompanhe nas redes sociais. Vai lá, entra em contato comigo. Você não precisa enfrentar os desafios sozinha. A transformação começa a partir de uma decisão: cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar essa mensagem e espero que ela possa inspirar muitas pessoas a viverem com mais equilíbrio e superação. É com você, Grisele. Falei pra vocês que essa matéria seria incrível, né? Simplesmente escutar, ouvir a história da Gisele é uma motivação nesse domingo para que você comece a semana com uma ótica diferente. A sua história é uma história que cura e eu tenho certeza que hoje muitas pessoas foram impactadas através da sua história. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e que no próximo domingo estejam aqui comigo porque teremos mais convidados. A partir de agora o Divã não será mais só. Sempre teremos pessoas com assuntos relevantes que vão trazer para vocês conhecimento, histórias inspiradoras, técnicas, enfim, conhecimento. Muito obrigada a todos e é com você, Rodrigo. E ainda com a nossa apresentadora Carol Nardi nesse bloco, o Na Elite, a Carol e a Cláudia Baracho vão falar sobre transição de carreira após 50 anos com Regina Zuin. É com você, Carol. É isso aí, Rodrigo. Após os 50, a mudança é desafiador, não é mesmo? E olha, para esclarecer, já sabe, né? Empreendedor de Elite com Cláudia Baracho. Cláudia, vem! Muito obrigada, Carol. E hoje, no Empreendedor de Elite, nós temos uma convidada muito especial, Regina Zuin. Muito obrigada, Regina, por aceitar o nosso convite. E eu já quero te dar os parabéns, tá? Porque, pessoal, Regina fez uma transição de carreira do CLT para empreendedora aos 50. Foi isso mesmo? Foi isso. Eu quem agradeço o convite, Cláudia. Que bom! E me diz, Regina, como foi para você essa transição, principalmente depois dos 50, né? E eu falo isso porque é uma idade que as pessoas, muitas delas, né, inclusive mulheres, acabam se limitando muito, achando que chegou nos 50, ó céus, ó vida, né? E você não, você saiu do CLT, de um formato que teoricamente te trazia segurança para empreender. Como que foi essa sacada? Foi exatamente isso, né? A segurança. Chega um momento na vida em que a gente para e reflete. Por que eu estou tão segura? Será que eu já conquistei tudo o que eu desejo? E aí eu pensei e falei, não, eu posso conquistar muito mais. Eu posso equilibrar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Eu posso escolher, ter a opção de escolher horário de trabalho, né? De escolher os meus clientes, né, de tê-los mais perto, de personalizar o meu atendimento. E aí eu decidi encarar essa aventura, né, a princípio, e estou amando. É exatamente, Regina, o que uma grande parte hoje, né, de homens e mulheres procura, que eu costumo dizer que é a liberdade com lucro. E hoje, qual que é a sua atividade profissional que você está empreendendo? Eu tenho uma consultoria em projetos, melhoria de processos e qualidade.
E aí eu aplico as principais metodologias do mercado para facilitar a vida do empresário e dos colaboradores. Por quê? Para que todos tenham aquele sentido de pertencer àquela empresa, para que todos entendam que tem que se ter um objetivo único e seguir em busca de atingir esse objetivo. Nossa, que legal. Então, assim, só para eu entender hoje o seu método de trabalho, você atende empresários que precisam estruturar processos dentro da empresa, é isso? Se reorganizarem, ter uma gestão visual dos projetos que acontecem, da satisfação dos colaboradores, porque é muito importante que os colaboradores estejam satisfeitos, né? Que estejam realmente exercendo a atividade que lhe compete, porque muitas vezes a gente desperdiça talento, né? Por não conhecer a fundo cada colaborador, por não ter um objetivo e uma cultura clara da empresa. Então eu facilito a vida tanto do empresário quanto do colaborador. Que maravilha, Regina! E nós temos uma pergunta na nossa plateia. Olá, Regina, eu me chamo Danilo Matsunaga, adorei a sua história na vida da mudança do CLT para o empreendedorismo, mas a gente sabe que nem tudo são louros. Quais foram as maiores dificuldades sua na migração da vida de CLT com um salário, né, supostamente já garantido no final do mês para a vida de empreendedora? Danilo, exatamente isso, né? Não ter aquela certeza daquele salário, benefício no final do mês, mas também ter a facilidade e a prerrogativa de decidir quanto eu quero ganhar e assim traçar meus objetivos, minhas metas e como conquistá-lo. Realmente é um desafio grande, mas é muito gratificante. E eu acredito que o fato, né, hoje, de já estar com 50 anos, já ter mais clareza, principalmente a maturidade, te trouxe essa autoconfiança, né? Regina, muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite e colaborar com essa história motivacional maravilhosa com os nossos telespectadores. Eu é quem agradeço a delícia desse bate-papo, Cláudia. Que bom. Venha mais vezes, vamos adorar continuar aí acompanhando a sua trajetória. Muito sucesso. Obrigada. É com você, Carol. É isso aí, gente bonita. Rodrigo, é com você. E agora vamos ter uma novidade. Temos uma nova apresentadora aqui na Rede TV do Espírito Santo. A nossa apresentadora Simone Moção, 7 Magos. A nossa apresentadora Simone vai nos apresentar a Escola de Magia 7 Magos. É com você, Simone. Aqui é a Simone Moção, do Tá na Rede, da Rede TV. Eu tô com um quadro aqui para poder te apresentar a Escola de Magia 7 Magos. E eu queria que você soubesse como que é, quem que é a escola, o que que a gente faz. Eu sou maga iniciadora da Escola de Magia 7 Magos, sou mãe de santo, taróloga, faço atendimento com magias divinas, com tarô e também dou aula de magia divina. E você conhece o que é magia divina? Você sabe o que é magia divina na realidade? Porque todo mundo tem medo de magia, né? O que é que conta-se? Conta-se que as bruxas que foram queimadas naquelas décadas passadas, elas foram queimadas por quê? Porque elas conheciam de ervas. E esse conhecimento era tido só para os nobres. Então, com esse conhecimento foi criando-se assim a Cinderela, aqueles contos de fadas da Bela Adormecida, no qual elas eram adormecidas por quê? Porque elas tinham o poder, tinha sempre uma bruxa má que ia fazer mal às boazinhas, às santinhas. Então hoje em dia a magia é vista como uma coisa ruim. Mas a magia divina ela veio do mestre Rubens Saraceni, que trouxe, internalizou, né, a partir do ano de 1995, ele trouxe a magia divina para nosso plano e com isso vem ensinando a magia divina que ela só faz o bem. Então é uma ativação energética que você trabalha com energias e que no qual você aprende a cortar demandas, a trabalhar energeticamente, a trabalhar com o seu espiritual, a aumentar os seus dons espirituais. Para quê? Para poder trabalhar com isso ao seu favor, sem depender de ninguém, sem depender das pessoas, sem depender de um pai santo, de uma mãe santa, de uma igreja, de um padre. Você mesmo com a sua própria força, com a sua própria energia, você com a energia dos tronos divinos, você consegue ativar a sua própria magia e nisso se beneficiar com isso. Então a escola, ela ensina a você a andar com as suas próprias pernas.
E esse conhecimento é dado a todas as pessoas. E o que precisa para ser mago da magia divina? Só acreditar em Deus. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser cristão, você pode ser budista, você pode ser candomblessista, umbandista. Não temos nenhuma restrição, apenas acreditar no ser maior, no Criador. Então, se você é essa pessoa que acredita em Deus e que quer conhecer as suas próprias energias, desenvolver os seus dons espirituais, ou mesmo precisa de um atendimento com tarô, o atendimento com tarô através das cartas para saber seu futuro, para saber o que está acontecendo com você, o que está oculto e escondido, vem comigo, vem para a Magia Divina, vem para os 7 Magos. Eu vou deixar o meu telefone e o Instagram para você acessar e entrar em contato conosco, tá bom? Vem comigo. E no É Mara de hoje, a doutora Mara trará dicas valiosas sobre como planejar um bom planejamento de marcas e ter o poder de alavancar o seu trabalho. É com você, Mara! Muito obrigada! A Mara de hoje tem uma convidada especial. A Ana Carvalho vai falar para você sobre o posicionamento de marca. Mas o que é isso? Você vai entender tudo sobre esse assunto e mais. Ainda vai saber sobre um evento que ela realizará e você tem muito a ganhar sabendo sobre isso. Primeiro, quero te agradecer. Ana, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, fico lisonjeada de estar aqui hoje para falar um pouquinho, trazer um pouquinho do conhecimento para vocês aí da telinha. Então, gente, o posicionamento de marca é imprescindível hoje quando a gente fala em crescimento, quando nós estamos falando em se destacar nas redes. Nós sempre temos aqui assuntos relacionados a crescimento, expansão, destaque. Mas eu quero que você primeiro fale um pouquinho da sua trajetória e depois, é claro, detalhes do seu trabalho. Olha, eu sou uma sagitariana que sou apaixonada por relacionamento. Então, desde criança, isso sempre fez muito sentido para mim. E por isso surgiu a comunicação na minha vida. Então, sou formada em relações públicas e fui me especializando ao longo dos anos em marketing. Trabalhei com marcas como Natura, Outback, McDonald's, Unilever, sempre trabalhando na parte estratégica e na parte também de gestão da marca. Por isso, minha paixão hoje por branding, né? E cada vez mais trabalhando posicionamento, porque eu sempre trabalhei muito no âmbito corporativo e eu fui vendo essa necessidade do mercado de não só as empresas se posicionarem, mas os empresários e profissionais liberais também sim, porque todos nós temos uma marca pessoal que a gente precisa saber ali se posicionar, tanto a nossa comunicação verbal, que é o que a gente fala, como a nossa comunicação não verbal, que é a nossa imagem. É muito importante. E antes de nós começarmos a gravar, você trouxe alguns feedbacks aqui sobre algumas frases de impacto, algumas coisas que fizeram muito sentido e que vão ajudar que os telespectadores entendam o seu trabalho. Sim, eu sempre gosto de reforçar que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Por quê? Porque toda empresa hoje ela precisa ter uma cara. E essa cara é o empresário que está ali, que ele precisa construir esse CPF, fortalecer esse CPF para se conectar. Porque hoje você pega marcas como Natura, Danone, cada vez mais tem investido em embaixadores para a marca. Por quê? Porque eles perceberam que uma logo, principalmente no digital, não vai gerar conexão. Uma empresa por si só, ela não vai gerar conexão. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas. E por isso a importância realmente de você trabalhar tanto o seu posicionamento de marca, quanto o seu posicionamento de imagem. Agora eu quero que você fale um pouquinho sobre o evento especificamente. Olha, então vamos trazer para Goiânia, no dia 12 de abril, no Hub Goiás, a imersão de marca de alto impacto. Nós vamos trazer muito conhecimento, né, voltado ali para empresários, empreendedores, profissionais liberais, exatamente porque qual que é a maior dor hoje das pessoas? Se posicionar de forma estratégica no digital, saber comunicar com o seu público. Hoje, quando eu entro nos meus clientes, qual que é a maior dificuldade deles? Realmente falar para o público certo. Quando eu percebo que eles estão patinando ali, que geralmente a empresa não está crescendo, é porque eles não estão conversando
com o público ideal, aquele público que vai colocar dinheiro no bolso dele. E quando a gente vai trabalhar posicionamento, é realmente construir essas estratégias. Sem falar no grande impacto que as redes sociais realmente têm, né, gente? É muito acessível e é grandioso. Você pode chegar em vários lugares e crescer de uma forma imensa. Então, eu quero que você dê uma dica aí para as pessoas que não entendem, que querem saber mais. Elas podem te procurar no Instagram, como que elas ficam entendendo mais, como que eles contatam. Inclusive, gente, nas redes sociais, a sua imagem, ela chega primeiro do que a sua mensagem. Por isso a importância também de você alinhar a sua imagem, a sua comunicação. Então, nesse evento, eu tenho duas sócias, que é a Tuta Caetano, que é consultora de imagem e estilo, e Camila Cardoso, que é especialista em posicionamento de imagem, exatamente para a gente trazer ali um conteúdo completo, onde possa agregar para esses profissionais. Então, a minha rede social é Ana Comunica, é só clicar lá no link da bio que você já vai direto para a página do evento e vai poder fazer sua inscrição lá, exatamente para acelerar os seus resultados em 2025. Gente, a conversa está muito boa, mas infelizmente nosso tempo não dá para saber mais. Então, entre nas redes sociais, entenda mais sobre o assunto, faça suas perguntas, porque eu já vou fazer isso, ok? Muito obrigada, até o próximo domingo. Obrigada. Eu que agradeço e eu quero deixar uma frase aqui, já que a gente está finalizando o programa, gente. Quem não se posiciona, posicionado será. Eu que agradeço. Agora, no Elas em Ação de hoje, o assunto é como transformar uma paixão em um grande negócio rendável. Paixão? Até eu quero saber como que funciona. Roda o VT. Olá, sejam muito bem-vindos ao Elas em Ação. Hoje trazemos um tema muito bacana. Como transformar uma paixão em um negócio? E o que fazer para abrir esse negócio? E para isso eu vou convidar minha parceira Maria Torres para que ela possa me ajudar a ajudá-los a entender como fazer isso. Maria, por onde começar para transformar essa paixão em um negócio rentável? Alice, olha, o primeiro passo é validar a ideia. Ou seja, entender se há realmente uma demanda real para o que você ama fazer. Quem poderia ser seu potencial cliente? Ou seja, quem pode comprar, né? E quais problemas específicos a sua paixão ela resolve? A paixão, gente, ela é o combustível, mas a pesquisa de mercado, ela é o guia. Maria, e como lidar com os desafios iniciais, principalmente quando essa paixão não gera lucros imediatos? Alice, aqui a palavra de ordem é a resiliência. Tem que ter muita resiliência e preparação financeira para você poder enfrentar essa fase. O empreendedor ele deve manter seu plano sólido de metas de curto prazo e fazer ajustes constantes. Use sua network, não esqueça disso. Ou busque network nova para você poder abrir portas e não desista na primeira dificuldade. Por favor, não faça isso. Maria, quais são as dicas para transformar paixão em um negócio sustentável a longo prazo? O segredo está em aliar a paixão com a estratégia. É muito importante profissionalizar o negócio, investir em processos, buscar diferenciação e sempre estar atento às mudanças do mercado. Olhe para os impactos que o seu negócio pode ter e como a paixão pode criar uma marca única e autêntica. E como estruturar o lado financeiro ao iniciar um negócio, Maria? Alice, aqui é importante ter uma reserva financeira. Definir o capital inicial, quanto é que eu preciso logo no início para eu poder abrir o negócio. E é importante ter um plano financeiro para os primeiros meses. Quanto eu vou precisar? Quanto de lucro pode ser que eu vá ter? Ele pode ser baixo ou até nem existir, mas é importante que você saiba isso. Outro ponto de alerta, gente, é separar as suas finanças pessoais
das finanças do teu negócio. Quais são os aspectos legais e burocráticos que precisam ser considerados ao abrir um negócio? Alice, aqui o primeiro ponto é formalizar o negócio para você conseguir operar de uma forma legal e segura. Isso é muito importante. Você precisa escolher o tipo de empresa. Vai ser MEI, pequena empresa, simples, né? Preciso ter licenças? Se sim, quais são as licenças necessárias? O que eu preciso para abrir o meu negócio? Outra coisa, né, gente? Você está fazendo uma questão profissional. Então, abrir conta em banco, no nome da empresa e ver quem você precisa contratar. Quem você vai precisar de parceiros. Vai precisar de advogados? Vai precisar de contador? Então, quem você vai precisar de parceiros? Temos um recadinho muito especial dos nossos patrocinadores. Você, empreendedor que está construindo o seu negócio e busca acelerar para atingir o sucesso, o empresário está buscando inovar e liderar no seu mercado? Tudo isso vocês encontrarão no mariatorres.com. Você tem uma história interessante para contar? Você acha que essa história pode ser contada para muitas outras pessoas? Aqui na editora Elas, transformamos a sua história em livros. Entra lá no site www.elaseditora.com.br. Estava tão gostoso esse assunto, mas já estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Mas domingo que vem estaremos trazendo o último episódio de empreendedorismo. E você, está curioso para saber qual é o tema? Então nos veremos no próximo domingo. Tchau, tchau. Ah, que pena, vou ficando por aqui em mais um Tá na Rede comigo, Rodrigo Oliver. Quero agradecer o carinho de todos vocês que estão comigo ligadinhos aqui. Ó, um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Olha ele, arrasou!
Bem-vindo ao Dr. TV, o programa que conecta você, a medicina e ao bem-estar. E hoje no Dr. TV, dúvidas, carga imediata, implantes. Mas qual a verdade atrás de um emaranhado de dúvidas? Será realmente que a carga imediata é uma solução odontológica ou não? Mas para isto, trazemos o Dr. Rui Ferreira, uma sumidade em implantes. Mas mais do que eu descrever o Dr. Rui Ferreira, Dr. Rui Ferreira, primeiramente, muito obrigado por estar no Dr. TV, mas quem é o Dr. Rui Ferreira? Eu agradeço, para mim é uma honra estar participando desse programa. Como você mesmo disse, meu nome é Rui Ferreira, eu sou dentista, pós-graduado e graduado na Universidade Federal do Pará, com uma experiência de mais de 10 anos trabalhando com implantes e, como você mesmo disse, carga imediata. Doutor, nós estamos em meio a um grande cenário de dúvidas, porque nós nos deparamos, às vezes, com dentistas que falam que não é interessante carga imediata, mas, ao mesmo tempo, nós encontramos vasta literatura e profissionais que defendem a carga imediata. Na sua opinião, carga imediata é uma assertiva ou não? Com certeza. Existe uma máxima dentro da implantodontia que é a seguinte: sempre que você puder, você deve fazer carga imediata. Agora, o que vai guiar se ela é possível ou não são diversos fatores que a gente vai tentar desmistificar hoje aqui. Perfeito, doutor. Doutor, e também fiquei sabendo que você tem uma experiência, não experiência, mas tem uma trajetória e uma universidade muito conhecida do Brasil. Você poderia compartilhar com nossos telespectadores sobre a sua formação, toda essa base que você traz de um seio de universidades públicas, que é muito importante para que você que está em casa tenha acesso a informações, mas com fontes seguras. Porque nós falamos de um cenário conturbado de informações hoje em dia. Então a informação ela é muito importante, mas quando nós podemos dar fé nessa informação? Isso mesmo. Eu fiz graduação, na Universidade Federal do Pará, que é uma universidade que tem um grande foco em pesquisa e é onde é produzido muito conhecimento científico para a área odontológica. E tive a oportunidade de fazer a pós-graduação em implantodontia na mesma instituição. E da mesma forma que na graduação a gente tem um amplo nível de pesquisa e acesso a conteúdo científico, na pós-graduação também. E isso faz com que a gente esteja sempre atualizado para oferecer para os nossos pacientes o melhor. Hoje o que a gente tem de pior dentro da nossa área, dentro da odontologia, é o despreparo científico dos profissionais, o que afasta as pessoas de uma verdade. Então, ter feito parte da Universidade Federal, para mim, foi muito grandioso e esclarecedor, cientificamente falando. Gostei muito, doutor, que você colocou relação sobre base científica. E quando nós falamos sobre qualquer abordagem médica ou abordagem odontológica, a minha opinião, a opinião do doutor, não é uma máxima válida, mas sim com uma fundamentação científica. Mas, doutora, quando nós falamos de carga imediata, esta é uma realidade para todos os pacientes ou não? Então, o que é a carga imediata? A carga imediata, ela é a colocação de um implante intraósseo e no mesmo dia ou até 72 horas depois que você colocou esse implante, você vai colocar uma coroa ou um provisório, ou seja, uma prótese parafusada sobre aquele implante. Isso faz com que você acelere o processo e você conserve estruturas fundamentais biologicamente falando. Então, a gente pode sim entender nesse conceito que a carga imediata ela é uma máxima para a odontologia e para a saúde do nosso paciente. Doutor, em um ponto, acho que todos vocês que estão em casa
devem querer saber em relação a riscos. Quais são os reais riscos de uma carga imediata? Porque nós olhamos pela internet, vários casos, pessoas com informações ou desinformações que acabam transmitindo para você que está em casa aquela sensação de medo. Mas, como temos um especialista hoje aqui no nosso lado, doutor Rui Ferreira, eu gostaria, doutor, o que nós podemos falar de uma maneira assertiva para o nosso telespectador em relação a riscos? O que nós temos de risco na carga imediata? Hoje, todo o processo cirúrgico, a gente sabe que ele vai ter alguns riscos, certo? Esses riscos eles vão estar vinculados principalmente à característica do paciente, se ele tem doenças, as condições ósseas, né? E todos esses riscos eles podem ser minimizados por uma boa anamnese, que é um estudo da condição de saúde do paciente, com a solicitação de exames pré-operatórios, tanto exames de sangue como exames de imagem, uma tomografia, que é o exame de predileção para a execução desse tipo de técnica. E o que isso tudo, depois que você coleta as informações, eles trazem um risco mínimo, que seria você ter coisas vinculadas ao geral de uma cirurgia, como, por exemplo, um quadro de hemorragia, um quadro de um paciente que tenha, vamos supor, um quadro de anemia, um paciente que faça uso de bifosfonatos, que são medicações para osteoporose. Então, esses riscos eles só vão realmente ser inerentes se a gente tiver um profissional que não se preocupe com a condição de saúde do paciente, com o pré desse paciente, o que ele tem antes da cirurgia. Se você tomar os cuidados, os riscos são mínimos. E um ponto que muito se debate pela internet, nós nos deparamos com pessoas comentando também, e alguns pacientes relatando também, que em relação a perder implantes. O que realmente é verdade e não é? Em relação à ideia de perder implante, vemos pela internet pessoas relatando, fiz a carga imediata e perdi meu implante. Isto é uma verdade, não é verdade? É um mito que se tem? O que nós temos de realidade nisso? Doutor Daniel, eu costumo dizer que o cirurgião ele é responsável por 50% do processo. 50% do complementar do processo ele vai ser vinculado ao paciente. Se o paciente tomar os cuidados devidos que forem instruídos pelo cirurgião e ele obedecer certinho, os riscos de ter uma perda eles são muito diminuídos. Então, quais são os fatores que vão me levar a uma perda? Eu colocar excesso de carga nesse implante antes do período devido. Então eu não posso sair comendo, qualquer coisa como eu bem entendo. Eu tenho que respeitar uma dieta que ela vai evoluindo nos processos de cicatrização desse implante. Um outro fator é fazer um adequado pós-operatório, um repouso. E aí entra no que eu já falei aqui, para eu não me tornar repetitivo. Eu conhecer esse paciente antes. Vou citar um exemplo. Diabetes é uma doença que é muito comum, mas ela não é um fator contraditório, desde que ela esteja controlada. Sim. Agora, se você não tem a sua glicemia controlada, você é um paciente de alto risco para perder os implantes. Por quê? Diabéticos têm uma vascularização periférica diminuída e isso atrapalha a cicatrização. Então, a gente costuma dizer que, em média, 1% dos pacientes vão ter perdas de implante, que às vezes acontecem por uma rejeição do organismo. Mas tomando cuidado com esses fatores, com a saúde do paciente, com os exames, essa taxa de sucesso é de 99%. Doutora, e quando nós temos pacientes, por exemplo, que é uma máxima, é uma verdade, todos nós que realizamos cirurgias, existem pacientes que eles estão em quadros distintos, como o doutor colocou muito bem, que acabam perdendo. Qual seria a melhor alternativa para o paciente que perdeu a prótese, por exemplo? Paciente que ele tem essa dificuldade, existe alguma alternativa que não seja carga imediata para pacientes que não têm essa condição? Sim. A primeira opção que a gente pode pensar é numa carga tardia.
O que é a carga tardia? É quando você coloca esse implante no osso, mas você não vai colocar nenhum tipo de carga naquele primeiro momento. Você vai esperar esse implante cicatrizar e depois você vai colocar a coroa, num período em média de 4 a 6 meses. Isso garante que quando você for fazer a reabilitação desse paciente, colocar essa prótese, o implante já está fixado ao osso. Agora, não sendo possível recolocar um implante, você tem opções protéticas, como coroas fixas, coroas adesivas. Mas eu garanto para você, com a taxa de sucesso que a gente tem hoje em dia, e se você tiver os cuidados de um bom cirurgião que faça esse preparo prévio, você não vai ter que cair numa solução protética, porque hoje a gente tem ciência para garantir que a gente consiga fazer o implante. Se não imediato, que vá pela opção tardia. E algo muito interessante que o doutor tem pontuado desde o início dessa entrevista, você deve ter percebido, a capacidade técnica e a fundamentação que ele traz para nós. Isso é um ponto que eu gostaria de alertar você que está em casa. Muitos cenários que nós nos deparamos pela internet, com opiniões e com intercorrências, eles têm uma fundamentação na falta de preparo do profissional. Porque o doutor pautou suas palavras em conhecimento do paciente, um pré-cirúrgico com muita responsabilidade, e até agora nós vimos muita técnica. Doutor, um ponto importante eu gostaria de comentar é em relação, o doutor falou que existe não carga imediata, mas uma carga tardia. Será que muitos profissionais, às vezes, por uma certa pressão do próprio paciente, não acabam aceitando realizar uma carga imediata quando não devem? Certeza. A experiência, né? E eu já fui vítima dessa pressão, né? E quando você não tem essa experiência de ter o tato de lidar com o paciente, você acaba cedendo à pressão do paciente. O paciente, as pessoas, elas querem um dente imediato. Sim. E na maioria das vezes, o próprio paciente, e isso é compreensível, por ser uma zona estética, você ficava, vamos supor, sem um dente aqui na região anterior, um dente na frente, a pessoa quer resolver aquilo o mais rápido possível. Só que é necessário que você entenda que você tem que confiar no profissional e que existem formas, vamos supor, você não conseguiu fazer uma carga imediata, mas você pode colocar um provisório. Você não vai deixar seu paciente sem dente, mas é necessário respeitar o que a gente chama de limites biológicos. Então, eu preciso ter uma condição de travamento para que eu consiga fazer a minha carga com segurança. Se eu não conseguir essa condição de travamento, é preferível que eu explique, dê um jeito de achar uma solução e realizar a carga tardia. E algo interessante, você que está em casa deve guardar que o doutor apontou em vários momentos. O cirurgião, ele é parte do processo, mas você que está em casa tem igual ou maior responsabilidade. Doutor, quais são os principais sinais do paciente no pós-cirúrgico que é aquele alerta? Quando o paciente percebe esses sinais, ele deve buscar de imediato o seu cirurgião. Quando a gente pensa em carga imediata, uma das coisas que o paciente pode, e isso já está provado cientificamente, é ter uma carga axial. O que é uma carga axial? É quando eu tenho 2 dentes tocando nesse sentido. Ou seja, no longo eixo do meu implante, eu posso ter carga. Agora, um movimento extremamente deletério é o movimento de puxar alguma coisa, onde eu mordo e puxo, onde eu tenho uma carga lateral. Se eu tiver essa carga lateral, esse implante ele vai sofrer forças deletérias e aí o organismo pode entender ele como um corpo estranho e vai expulsar. Como eu sei que começou a ter uma reação de corpo estranho? Normalmente, o paciente vai sentir dor naquele implante, ele vai ter mobilidade daquele implante e ele pode ter secreção purulenta. Por quê? Porque o organismo vai começar a tratar aquele implante como uma ameaça. Então, o que eu indico para os pacientes? Você colocou, você vai ver que você não vai estar sentindo nada. Movimentou,
doeu, uma dor estranha, você liga imediatamente para o seu dentista, porque você pode estar entrando num quadro de perda. E aí, existe um modo de você reparar isso. E algo que o doutor colocou também, em relação à observação. Você, paciente, realiza qualquer procedimento cirúrgico, você deve observar, deve analisar esse processo e conversar muito com o seu cirurgião. Como o doutor Rui colocou, alguns sinais importantes que, se você entrar em contato, que está em casa, no período pós-cirúrgico, comunicar o profissional que fez essa cirurgia, em muitos momentos, essa dificuldade ela pode ser reversível. Só que se você não fizer parte desse processo, em muitos momentos, não adianta culpar depois o profissional, porque você não fez também a sua parte. E, doutor, e algo que hoje é um cenário muito, muito atual, estava até conversando ontem com o doutor de Miami, doutor Jack, em relação ao que? A LGP1, um hormônio sintetizado que tornou-se realidade para todos nós e queremos perder peso de uma forma rápida. E esse hormônio LGP1, que ele acaba cuidando do esvaziamento gástrico e dessa sensação de saciedade que ele acaba gerando, para nós, quando vamos fazer uma cirurgia, quando o paciente ele não nos relata que ele realiza uso, que ele utiliza esse hormônio sintetizado, ele não vai ter o esvaziamento gástrico necessário pré-cirúrgico. E ele pode colocar o cirurgião em uma situação de intercorrência por falta de comunicação. Doutor, no âmbito dos implantes, há uma necessidade ou alguma preocupação de esvaziamento gástrico antes de uma cirurgia ou é algo mais tranquilo? Não, a maioria dos implantes, até cargas imediatas, a gente consegue fazer com anestesia local. Então, esse tipo de procedimento, ele não necessita de um esvaziamento gástrico. Inclusive, a gente pede que o paciente tenha uma rotina normal, a mais próxima possível do que ele já tem. Então, se você toma café da manhã às 8 horas, tome seu café da manhã às 8 horas. Se você come uma torrada e toma café, faça isso. Não também invente de fazer um mega café da manhã, porque você vai passar mal. Então, a gente pede que o paciente tenha a rotina o mais próxima possível e é necessário que o cirurgião ele tenha a preocupação de enquadrar essa cirurgia no melhor horário para o paciente, no horário que o paciente esteja mais tranquilo, né? Evitar de atender o paciente num horário muito tarde, que o paciente já passou por um estresse diário, às vezes perdeu refeições, está mais afetado. E, com certeza, tendo a atenção, a palavra é essa, é ter atenção ao paciente. Você consegue adequar a sua rotina à rotina desse paciente e ter, com certeza, um índice bem maior de sucesso. E para aquele paciente que está em casa e que é um paciente um pouco ansioso, que ele tem um certo medo do procedimento cirúrgico. Doutor, existe algum fármaco? Você prepara um paciente um pouquinho antes? Como se dá? Até para explicar para o pessoal que está em casa. Sou um paciente ansioso, tenho medo de realizar essa cirurgia. Como é feito, doutor? Ele recebe algum tipo de benzo antes? Se ele toma algum tipo de fármaco para poder tranquilizar na hora da cirurgia? Ou inicia sem nenhum fármaco? A gente vai se apegar a tudo que pode, né, ser bom. Se o paciente reza, a gente reza. Se ele ora, a gente ora. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem sim formas. Pela minha experiência, eu digo a você que a melhor forma de reduzir a ansiedade é a confiança. Então, se você confia no seu cirurgião, você já vai para a cirurgia menos ansioso. Mas mesmo assim, se você tem fobia de passar por um processo cirúrgico, você pode fazer uso de substâncias como ansiolíticos, que são substâncias calmantes, que vão deixar você mais tranquilo. Existem profissionais que fazem uso de um gás que muitas pessoas veem em filmes, que é o óxido nitroso, que você respira e fica um pouco mais, né, relaxado. Existem clínicas que já fazem sedação consciente, que é um estado em que você fica bem sonolento, então você não lembra de nada. Mas normalmente essa sedação ela tem que ser feita por um anestesista, um médico que esteja lá.
E existe também a opção de você fazer sob anestesia geral, que aí você vai realmente apagar, vai passar pelo processo e depois você vai voltar. Esse processo em si da anestesia geral, ele sim, que a gente já falou ainda agora há pouco, o paciente tem que estar com o estômago vazio, ele tem que cumprir uma agenda de jejum, ele tem que fazer exames pré-operatórios, ele tem que ter liberação de um cardiologista e ele vai ser acompanhado por um anestesista. Normalmente, eu, por exemplo, tenho uma equipe de médicos que vão me assessorar para que a gente alcance um resultado ótimo junto do paciente. Doutor, para fechar essa grande entrevista, eu trago uma pergunta um pouquinho polêmica. No atual cenário que nós também nos deparamos com o tão falado canabidiol, para pacientes que realizam a utilização, afeta na cirurgia, auxilia a cirurgia, qual a sua opinião para um pré-cirúrgico? Benéfico ou não auxilia? Ou apenas um placebo? Se o paciente ele faz o uso do canabidiol com prescrição médica, a gente vai buscar conversar com o médico dele para entender se ele deve ou não continuar com o uso durante o processo cirúrgico. Toda medicação que você toma, ela tem que ser suspensa ou mantida pelo seu médico. Então, o que a gente faz? A gente faz um referenciamento para o médico desse paciente e pergunta a ele, é ideal que esse paciente se mantenha com o uso ou não? E aí a gente consegue ter uma boa conversa para traçar todo o planejamento desse paciente e assim conseguir fazer a cirurgia da maneira mais tranquila possível. Então, se você usa e se seu médico decidir que você deve manter, você vai manter, né? E se você tiver que suspender, ele também vai falar, é melhor nesse caso suspender, e assim a gente vai construindo juntos, numa equipe multidisciplinar, o melhor caminho para esse paciente. Dr. Rui Ferreira, muito obrigado. Uma entrevista muito importante, porque eu acredito que muitos telespectadores tinham várias dúvidas e que o doutor sanou com muita responsabilidade e de uma maneira cirúrgica, precisa. Dr. Daniel Machado, para o Dr. TV e para nossos telespectadores, com muita gratidão ter recebido o Dr. Rui Ferreira. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço, acho que é de extrema importância ter um programa que instrui as pessoas sobre saúde, que é uma área que ainda no nosso país é um pouco vista como distante, e levar a informação para as pessoas é de extrema importância. Então, parabéns pela sua iniciativa, espero que tenhamos ajudado muitas pessoas. Muito obrigado. Dr. TV, você se informa com quem entende. Fique por dentro dos cuidados essenciais para o seu corpo e mente.